José Vitor Caixeta Ramos. Eu sou nascido aqui em Sousânia, por mão de parteira, e em 12 de abril de 1947. Meu pai nasceu aqui também. Meu pai também foi nascido aqui. Qual o nome do seu pai? Coriolano Santana Ramos. Exatamente nessa casa que é da minha mãe. Hoje foi onde ele nasceu também, sabe? E aí a família dele, dos pais dele, vieram para cá quando ele foi o primeiro filho dos pais dele que nasceu aqui em Sousânia. Eles são descendentes de Silvânia, né? Vieram de Silvânia para Anápolis por ocasião da Ana das Dores, quando veio fundar uma capelinha, criaram uma capelinha, construíram uma capelinha lá onde hoje é a Igreja Santana. Então alguns ficaram lá e outros vieram para aqui, para Sousânia. Quando Anápolis se emancipou, não existia distritos ainda aqui no município. Depois da criação do município de Anápolis, é que foram criando os distritos, né? O primeiro distrito de Anápolis foi Sousânia. Depois veio os outros, Goianápolis, Nerópolis, Nova Veneza, Damolândia. Tudo pertencia, o município de Anápolis ia desde a ponte do Padre Souza ali, logo embaixo, até próximo a Inhumas, com o distrito que ele tinha lá próximo a Inhumas, que era Nova Veneza. E Damolândia, Ouro Verde também, Campo Limpo. Então são esses, foram criados após a criação do distrito, não de Sousânia, mas sim o distrito de Aracati. Depois de Aracati, como Aracati era um nome que tinha outro nome lá no Nordeste, uma cidade com o nome de Aracati, estava dando muita confusão. Então com isso eles resolveram, na década de 40, né, mudar o nome do distrito de Aracati para Sousânia. Sousânia é em função do Ribeirão Padre Souza, porque aqui próximo corre o Ribeirão Padre Souza. Família Souza Ramos, que é a mesma família da Ana das Dores, que é a genitora hoje tido como fundador do município de Anápolis, né, o Gomes de Souza Ramos. O Gomes não morou aqui vários sobrinhos dele, alguns irmãos, né? Alguns irmãos moraram aqui, mas o Gomes mesmo, ele se radicou lá em Anápolis. Ele nunca morou aqui não, mas irmãos dele, teve vários, irmãos e sobrinhos, como Lopo de Souza Ramos, né? Benedito Santana Ramos, Gomes Santana Ramos, que todos eles eram da família Souza Ramos. Todos eles eram tropeiros que faziam a viagem entre Silvânia, que é o torrão Bonfim, né, na época Bonfim, eles eram assim, tropeiros que faziam abastecimentos nos vários garimpos que tinha de Bonfim até o norte de Goiás, vários garimpos, como Pilar, Pirinópolis, Jaraguá, Gorinos, tudo era garimpos que eles faziam abastecimento alimentar a esses garimpos. E também faziam abastecimento aí para o norte de Goiás, daqui até o Paraguai, Bolívia, eles faziam esse trajeto abastecendo essas regiões que tinha, tudo no lombo do burro. E aqui eles passaram, parte deles ficaram em Anápolis e parte vieram para aqui, para Sousânia. Foi quando fundou, realmente se solidificou esse lugarejo aqui, que hoje nós consideramos como um lugar muito abençoado, né? E eu sou uma pessoa que conheça muito bem a origem desse lugar, como a origem de Anápolis, por ouvir através das conversas noturnas, que naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, nem nada, a diversão que as pessoas tinham era reunir em uma casa ao redor de um fogo feito até de sabuco de milho, né? Ali ficavam conversando e eu ouvi várias histórias dessas de quem participou, sabe? De quem participou, inclusive de vários filhos do Gomes Souza Ramos, dos Santana Ramos que aqui residiam, sabe? Que Santana é em função da mesma, os Souza Ramos, houve uma promessa entre um dos filhos da Ana das Dores de
que ele era uma pessoa que vivia de garimpo e acredito muito boêmio, criando confusão, e ela fez uma promessa à senhora de Santana, assim, se ele consertasse, arrumasse uma pessoa boa e casasse, que ela tiraria o nome de Souza para o nome de Santana. Ela concedeu a graça de que esse filho dela se regenerasse, sabe? Criou hoje uma família muito grande no estado de Goiás. As novas gerações passaram a chamar Santana. Como eu perdi o nome de Santana porque, por virtude de um casamento do meu pai com a Caixeta lá de Silvânia, sabe? Aí passei a chamar Caixeta Ramos. Mas é a mesma família, Souza Ramos, vem descendente dessa família Souza Ramos. A Traíra era o nome da fazenda e do córrego que chama Traíras, sabe? Boa Vista de Traíra. O nome da fazenda é Boa Vista, que era uma fazenda muito grande, que ia desde o Miranápolis até próximo a Pirinópolis, sabe? Uma fazenda que chamava Boa Vista de Traíras, que foi doada pela coroa portuguesa, na época, a um senhor, um ilustre lá da corte, que chamava Manuel de Araújo Siqueira. Antigamente, isso aqui, quando surgiu, o nome era Aguirras, Boa Vista de Aguirras. Depois passaram para Boa Vista de Traíras, sabe? A freguesia de Aguirras, era o nome aqui original. Aí, quando criou-se o distrito, que era nessa Aguirras, que chamava aqui, sabe? Aguirras, quando criou-se o distrito, na localidade de Aguirras, passou a chamar-se Aracati. De Aracati, mas todo mundo falava Traíra por conta do córrego Traíra. Antes, o primeiro nome era Traíra, mas nunca teve oficial o nome de Traíra no seu córrego que desce aqui, que cai no Paissandu, que chama Traíras. Nasce nessa cabeceira aqui e com o nome de Traíra, Boa Vista de Traíra. De Aracati foi para Sousânia. Minha infância aqui foi, acho que é de qualquer um que aqui viveu, nasceu, todos têm muita boa recordação. Aqui é uma localidade muito boa de se viver. Ainda mais na minha infância, quando nós não tínhamos, como eu falei no início, não existia televisão, rádio era um aqui, outro ali, até os anos 50 você não via nada, 60 você só ouvia um radinho muito ruim, não tinha nem a frequência, não captava direito as frequências das rádios potentes, né? Mas, então a gente era obrigado a se conviver uns com os outros. Né, uns com os outros, principalmente quando dava a noite, isso aqui onde é a praça da igreja, chama Largo da Igreja. Era um largo grande, onde havia muitas brincadeiras de esconde-esconde, pique, roda, as famílias se reuniam sempre, né, em um determinado lugar. As crianças, os rapazinhos, os adolescentes em um lugar, né? Os velhos em outro, como ali a casa do Geraldo Santana Ramos, que era a da esquina ali, hoje não existe ela mais, mas ali era o ponto principal de encontro dos adultos, sabe? Toda noite ali fazia-se jogo de vispa, à noite, ou quando a noite era mais fria, reuniam-se ao redor de uma fogueirinha de sabuco, e ali ficava conversando, contando as histórias, né? As histórias, os tropeiros que já não usavam mais as tropas, né? Como meio de transporte, e sim passaram, já era carro de boi, às vezes um caminhãozinho daqueles a óleo cru, que eles falavam azeiteiro, chamavam de azeiteiro, uns tocados a azeite, outros a óleo cru, né? Aquelas furrecas que falavam, né? Já não usava-se mais o lombo do burro, a não ser para serviço muito próximo, distâncias muito próximas, né? Mas usava-se o cavalo mais para a lida do gado, para o rebanho do gado e tal. Mas antes, o meio de transporte, e que aqui vários deles aqui viviam aqui, tinha como meio de vida deles o transporte no lombo de burros ou cavalos. Fazia-se, inclusive eu tenho o telegrama hoje de 1892, quando um tio meu chamado Lopo de Souza Ramos, lá na Bolívia, mandou um telegrama para a mulher dele, que era Terezinha Santana Ramos. Casava-se muito primo com primo também, não tinha muita opção não, acho que os parentes
casavam uns com os outros, porque então esse Lopo era primo da Terezinha e era um dos tropeiros, como meu avô também era um dos tropeiros, que saía com lotes e lotes de burro, com mercadoria para esse mundão afora, até a Bolívia, como eu falei para você. E na Bolívia, em Santa Cruz de La Serra, ele colocou-se no telegrama: Terezinhas, aqui todos bons, porém negócios ruins. Porém, negócio ruim. A companhia fulana de tal está em crise. Era uma companhia que tinha lá em crise. Então, falava uma conversa mais ou menos assim, nesse telefone, nesse telegrama, né? E tem o passaporte de um tal de Francisco de Souza Ramos também. Para entrar na Bolívia tinha que ter o passaporte. O passaporte era feito manual, na fronteira. A pessoa fazia o passaporte naquele local. Então, ali escrevendo assim, Francisco Souza Ramos, 1,67 m de altura, banguelo dos 4 dentes da frente, tá, uma cicatriz tal, assim no rosto, na face direita. Então, assim eram as descrições, eram os documentos inclusive, que existiam na época, né? Na época, tudo manuscrito. Eu tenho isso guardado, minha mãe deve ter ainda, que eu vi, tá com a morte do meu pai, abrimos o cofre dele, achamos esses telegramas, esses passaportes. Então era assim a vida aqui. Então todo mundo que passou por aqui, acho que tem um prazer. Aqueles que não tiveram a felicidade de nascer aqui, mas vieram para cá, sentiram-se muito prazeroso com a bênção de poder viver aqui em Sousânia. É maravilhoso. Sousânia é um lugar abençoado. O pessoal que vivia aqui, eles eram muito dinâmicos, sabe mesmo? Era muito dinâmico. Por exemplo, o meu avô, lá em Silvânia, ele tinha, no início do século passado, né, ele tinha na casa dele um telefone. Ele conseguiu colocar um telefone daqueles que tocava manivela na fazenda de cada um dos filhos dele. Os filhos que moravam na cidade, ele conseguiu levar da fazenda dele. Ele se integrou com todos os filhos, e todo dia ele levantava, e assim também aconteceu aqui em Sousânia. Nós eram muito assim, procurava ser muito dinâmico, sabe? Por exemplo, o meu avô, o Gomes Souza Ramos, Santana Ramos, quando ele deixou de ser tropeiro, abriu um comércio, como foi muito importante para a região todinha, ali naquela esquina, onde é aquele curral. Tinha uma loja muito importante e ele resolveu, não tinha estrada, ele comprou um carro, chamava guarda-louça naquele tempo, uma forrequinha que eles falavam guarda-louça, porque tinha vidro e tal, para fazer o trajeto de Anápolis a Goiás, que era a capital do estado. Goiás Velha, né? Que era a capital do estado. Então, para ele poder colocar esse carro para fazer esse transporte, ele abriu uma estrada por conta própria dele, de Anápolis a Jaraguá. Só que quando ele estava chegando em Itaberaí, o governo resolveu mudar a capital para Goiânia. Resolveu mudar a capital para Goiânia. Ele chegando em Itaberaí. E ali ele usou essa estrada nesse trajeto, porque aí o governo abriu uma pública de Goiás a Goiânia, passando ali por Inhumas, né? Itaberaí, Inhumas e Goianira até Goiânia, né? E ele ficou com essa estrada praticamente perdida, mas você vê que eram pessoas que tinham intenção de cobrar pedágio, um dinamismo, era a intenção de cobrar pedágio. Cobrava-se um pedágio, naquela esquina cobrava-se um pedágio, sabe? Para quem passasse nessa estrada. Ele conseguiu abrir essa estrada. Aí ele teve a iniciativa daqui de Sousânia para trazer para Anápolis a primeira loja da Chevrolet, a primeira loja para vender carros, né? Lá onde depois passou a ser com um postinho de combustível, né? Que era tocada a manivela também, lá na 15 de dezembro com a Barão de Cotegipe. Com a Barão de Cotegipe, naquela esquina, ele montou lá uma concessionária de automóvel, de forrecas, né? Montou lá uma concessionária com essa intenção. Mas quando o governo abriu, a coisa deu uma sossegada. Quer dizer, aqui parece que tem a água daqui, dá condição para que a pessoa possa se empreender melhor.
desenvolver a mente e buscar um progresso melhor. É isso que, acho que essa aqui é a qualidade principal. Parece que aqui é um lugar abençoado, sabe? Eu sempre convivi aqui, sabe? Saí para estudar e tudo, mas não... Você estudou? Anápolis mesmo, escola. Eu fiz até o segundo grau, né? Fiz até o segundo grau, depois aqui fiquei convivendo aqui, mexendo com as terrinhas e depois mais tarde eu fui convidado a ser secretário do prefeito de Anápolis, Anapolino Faria, depois me candidatei a vereador, né? Fui vereador por quase 3 mandatos, porque um fui de suplente, mais 2 foi eleito. Fui presidente da Câmara Municipal 2 vezes, presidente da Câmara Municipal, presidente do DEMER, em Anápolis, do departamento. E hoje a gente vive mais da lembrança do passado, né? A gente vive daqui para Anápolis, de Anápolis para cá. E assim, né? Por exemplo, eu faço parte hoje do Sindicato Rural, fui presidente do Sindicato Rural por vários mandatos e hoje pertenço também à diretoria da FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Eu fui subprefeito aqui por 5 vezes, subprefeito aqui em Sousânia. E aqui eu procurei fazer o que eu podia, a gente não podia, o subprefeito não pode se fazer nada. O subprefeito tem que ser só um intermédio, né, da população junto à administração municipal, no caso o prefeito municipal, né? Então eu fui subprefeito das vezes que eu ocupei o cargo e eu procurei desenvolver alguma coisa que viesse a beneficiar o povo. E a gente olha para trás e vê tudo que você fez, procurou fazer, foi bom, né? Foi bom. De um trabalho, por exemplo, como vereador, né? Como vereador eu procurei fazer tudo aquilo que eu dava conta de fazer. Não tudo que precisava de ser feito, porque a gente é limitado, mas aquilo que eu dei conta de fazer, eu procurei fazer. E Sousânia hoje é aquela mesma Sousânia de sempre. E o futuro, eu acredito que vai ser um sossego. Aqui o progresso, estamos muito próximos, estamos bastante integrados ao centro do município, a cidade, né? Muito integrado com ônibus de hora em hora, com telefonia, hoje a internet chegou para cá, tudo. Então, Sousânia vai continuar sendo esse lugar bastante sossegado. Para você ter uma noção, aqui eu vivi, morei muitos anos aqui. Quando meu pai mudou para Anápolis, eu continuei aqui e tal. Eu não trancava a casa, não trancava a casa. Várias e várias vezes meu carro pousou com chave dentro do contato. Aqui não tem ladrão, aqui não tem malfazejos, sabe? Apesar que hoje aquilo que prejudica a sociedade, a droga, a gente já vê ela chegando aqui, sabe? Chegando, já está, apesar que as autoridades ficam bastante atentas, mas hoje acho que é um câncer na sociedade, é isso. Eu fico muito triste quando eu vejo a história sendo deturpada. Eles procuram falar, aí eu vi outro dia lendo ali um currículo da cidade, que diz que foi tirado dentro de um livro de um historiador e tal, falando que aqui é o Rio Trairinha, que não tem o Rio Trairinha. Teve um lugarejo que se chamava ao lado do rio, do Córrego Traíra, um lugarejo que chamava Trairinha, mas o rio é Traíra. Vi falando que a Sousânia veio em função de Gomes Souza Ramos, que aqui viveu. Gomes Souza Ramos nunca morou aqui. Deve ter vindo aqui algumas vezes, porque ele tinha vários parentes, mas nunca morou aqui. E que Sousânia vem do nome de Souza, do caso do Gomes Souza Ramos. Mas Sousânia vem por conta do rio Padre Souza, que percorre todo o distrito de Sousânia, até sair do município de Anápolis, sabe? Então, essas coisas a gente vê assim, fica triste quando vê por exemplo, quem podia falar melhor do que eu seria meu pai, meus tios, que hoje já não moram aqui mais, que essa rua todinha era dessa família, até sair lá, podia falar melhor do que eu, mas eu estou falando o que eu ouvia eles falarem, né? Eu ouvia eles falarem. Então, hoje eu ouço um relato, fico triste quando a coisa não é aquela que realmente era.